Taxa Selic pagando 15%. Isso é, renda fixa está pagando uma grana preta. As pessoas não precisam ficar se arriscando tanto. Essa é uma grande tendência para a renda variável ficar se mantendo mais ou menos no mesmo preço, correto? Não, não é o que a gente tem visto principalmente no índice Bovespa e também até mesmo no mercado lá fora. Na minha carteira eu tenho percebido que eu tenho tido um rendimento cada vez melhor, principalmente na renda variável, que acaba sendo algo relativamente impressionante. Por isso que eu vou mostrar a minha carteira e vou mostrar como eu comecei do absoluto zero em novembro de 2024 e agora em outubro de 2025, eu já atingi R$ 24.500, investindo R$ 500 por semana. Vou mostrar que, na verdade, o mais importante de todo esse período tem sido a consistência, a disciplina, perceber que, à medida que eu faço boas escolhas, o meu capital naturalmente cresce. E o mais interessante é que a renda fixa não tem sido o principal papel na minha construção de patrimônio. Na realidade, o que eu mais tenho tido resultado tem sido as stocks e as ações. As stocks são as ações americanas e as ações brasileiras também têm me trazido um bom resultado. Até mesmo as FIIs, os fundos imobiliários, têm me trazido também um bom resultado, como eu vou mostrar ao longo desse vídeo. O Bitcoin também tem me trazido um bom resultado, então, no geral, a minha carteira está tendo um bom resultado em tudo. E isso pode nem sempre acontecer, como eu já falei em outros vídeos. Eu falei, às vezes a gente pode em algum momento ou outro estar perdendo, mas no longo prazo a ideia é que a carteira seja lucrativa. Então, quando a gente percebe que lá em novembro começamos do zero, chegamos aos 1.500 no final de novembro, investindo R$ 500 por semana, e aí eu vou até te dizer que eu não investi todas as semanas R$ 500. Quando eu fui pegar para ver depois do histórico da minha carteira, alguns desses meses aqui, mais ou menos janeiro, fevereiro, eu não investi todas as semanas, então provavelmente se você fizer a conta da quantidade de semanas desde que eu comecei, talvez você vá perceber que eu realmente não investi R$ 500 todas as semanas e ainda assim eu cheguei nesse resultado aqui. Eu percebi que desde julho, junho, julho, eu mantive uma constância religiosa, toda semana eu invisto R$ 500, eu não perco, inclusive investi ontem, dia 6 de outubro, eu investi R$ 500, comprei um pouco de FII, comprei um pouquinho também de estoques, como eu vou mostrar, mas a minha carteira tem tido um bom resultado. Quando eu pego para ver o meu lucro total, ele diz aqui R$ 1.325. Tudo isso em um ano, menos de um ano de investimento. Estou quase completando um ano e vou, nesse mês agora de outubro ainda, tenho alguns aportes para fazer. Vou chegar quase em R$ 30.000. Talvez eu, no final do ano, consiga atingir R$ 30.000 investidos praticamente em um ano. E então perceba o quanto que é interessante começar a investir, mas eu vou já te mostrar que eu já tenho tido frutos desse investimento, porque muitas vezes a gente pensa que é interessante investir, mas que o investimento vai trazer resultado só lá no longo prazo. E nesse vídeo eu vou te mostrar que não é bem assim, eu já tenho tido algum resultado na minha carteira. Como você pode ver, o meu lucro já é de 1.325. Isso é sinal de que eu investi mais ou menos 23.500 até um pouco menos, e ganhei já 1.300. E aí eu vou te explicar que eu, na verdade, investi menos do que 23.500, porque nesses 23.500 já está sendo considerado que eu reinvesti os dividendos. Então ele considera aqui como se fosse um valor aplicado, sendo que na realidade não é um valor aplicado, porque foram dividendos reinvestidos. Além disso, também uma outra situação que não está sendo considerada aqui é que eu já consegui um lucro de 15% em Nike, então eu já consegui lucrar 15% em Nike e já consegui lucrar mais de 15% em Google. Foram 2 estoques nesse ano que eu consegui comprar, consegui um bom lucro e já vendi. E aí, quando eu vendo, ele deixa de considerar como ganho de capital aqui no Investidor 10. E aí eu peguei esse dinheiro que eu ganhei e também reinvesti. Por isso que o valor aplicado, na verdade, é menor do que 23.500 e o lucro total é maior do que 1.300. Eu até nem fiz a conta ainda, mas muito provavelmente esse lucro total deve estar muito próximo dos R$ 2.000. Deve ser cerca de 1.700, R$ 1.800,
porque quando eu vendi Nike eu ainda não tinha um patrimônio tão grande, e também quando eu vendi Google faz mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses que eu vendi Google com um bom retorno. Você vai poder ver nos outros vídeos do canal que eu não estou mentindo, eu realmente consegui esses resultados ao longo desse ano e estou tendo bons resultados ainda, então tem sido um ano extremamente proveitoso. A curva é somente ascendente, o capital está só crescendo cada vez mais e a disciplina, essa questão de estar sempre colocando R$ 500, me permitiu, na época, aproveitar boas oportunidades na Nike, porque quando eu comprei a Nike, eu vi que eu comprei ela mais ou menos 70 e poucos dólares. E o que aconteceu com a Nike foi que ela continuou caindo. Só que como eu fazia meus aportes de R$ 500 por semana e eu estava sempre mantendo o meu patrimônio em 40% em estoques, isso fazia com que eu precisasse comprar Nike de forma constante. E aí eu fui fazendo um preço médio de Nike, meu valor que estava lá em 70 e poucos dólares, caiu para 60 e pouco. Então, quando a Nike atingiu 70 e poucos dólares, eu já estava lucrando, mesmo sendo o primeiro valor que eu comprei lá atrás. E tudo isso acabou funcionando super bem. A Google já foi uma situação diferente. Quando eu comprei a Google, ela já começou a crescer de forma acelerada. Eu consegui os 15% em coisa de 1 mês, mais ou menos. Foi 1 mês e meio, foi muito rápido. E aí, o que aconteceu com o Google é que depois que eu vendi, ela continuou crescendo ainda mais. Só que não tem problema nenhum, porque a gente não deve ficar olhando aquilo que passou, a gente deve olhar aquilo que vai acontecer ainda, a gente pensa sempre para frente. A PepsiCo também foi uma outra estoque que eu investi, chegou a estar valorizando quase 15%. Ela teve uma queda recente, caiu quase que para o meu preço, então eu vou até mostrar aqui nas estoques. Se a gente for observar, a PepsiCo agora eu estou com 5%, que ainda é um rendimento bom, é um de rendimento respeitável, mas que chegou a ser quase de 15%. Só que renda variável é assim. E não tem problema nenhum, porque se você for pegar meus primeiros vídeos a respeito de PepsiCo, eu falei que eu comprei PepsiCo por conta de dividendos e não por conta de valorização do seu valor de face. Então, a minha preocupação não é render, valorizar tanto esse valor aqui do preço. Eu quero mais é ganhar os dividendos. Então, é um estoque que eu não pretendo vender, a não ser que ela comece a ficar muito cara, ultrapasse as máximas, aí sim eu posso considerar vendê-la. Mas, por enquanto, eu estou preocupado é com os dividendos dela. Se você pegar os outros vídeos, também vai perceber que Stellantis é uma estoque que quando eu comprei, eu cheguei a estar desvalorizando uma boa parcela aqui, tá, ela estava caindo bastante até, eu não me lembro se ela chegou a cair quase 10%. Só que a questão é que agora ela está rendendo bastante, 11%. Então eu comprei, ó, tô com $233 de Stellantis, no meu capital, se for pegar do patrimônio da minha carteira inteira, tem 5% de Stellantis, ela está até bem acima já do que eu estou imaginando para Stellantis, pelo que eu considero de grau de risco, então eu já estou com um valor muito acima, porque ela valorizou muito rápido. Ela tinha caído, agora valorizou bastante, então estou com 233. Não pretendo vender ainda, eu acredito que ela tem um potencial para valorizar ainda até talvez uns $15. Lembrando que o vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, eu somente falo aquilo que eu estou fazendo para mim, e aí eu faço a análise das ações de uma forma educacional. Então faça a sua própria pesquisa antes de fazer qualquer investimento, mas eu acredito que Stellantis ainda tem um caminho bom para percorrer. Quando a gente olha a ação de Stellantis, a gente percebe que ela ainda está bem desvalorizada nos últimos 5 anos. Perceba aqui que ela está no valor quase que de 5 anos atrás, né, quase que lá em 2021 ela tinha atingido esse valor. Ela chegou a atingir a máxima de $25 e ela está aqui embaixo ainda, está só começando a subida. Pode ser que não suba de uma vez, as ações raramente sobem de uma vez, elas vão subindo, vão caindo, mas eu acho que tem bastante para percorrer ainda a Stellantis. Agora, uma outra estoque que eu gosto bastante, estou gostando bastante é essa daqui, ó, TPL. Texas Texas Pacific Land Trust. Quando a gente pega os últimos 5 anos, a gente vai perceber que ela teve uma desvalorização. Então, se você tivesse, por exemplo, comprado 5 anos atrás, você teria hoje, em $1.000, você teria hoje $822. Só que quando a gente pega os últimos 10 anos,
a gente percebe uma valorização absurda. Inclusive, eu acho que é das empresas que mais teve valorização nos últimos 10 anos, possivelmente, porque $1.000 teriam se tornado $21.000, quase $22.000. Isso porque ela agora está na metade do preço que ela atingiu lá na máxima. E quando a gente pega para ver, né, as empresas em si, quando pega para ver o que ela faz, os resultados que ela tem, a margem que ela opera, eu acho que é algo extremamente interessante. Vejo que tem sim potencial para nos próximos 10 anos, talvez até repetir um resultado como esse, por que não? Pode ser que não aconteça, porque nem sempre o futuro reflete o passado, nem sempre ele repete o passado. Então não é essa a expectativa, mas é algo que pode sim acontecer. Eu comprei imaginando uma valorização, pelo menos no curto prazo. Agora, a Nike eu ainda acho que está num preço bom, eu ainda acho que ela tem um potencial para retornar lá para suas máximas nos próximos anos. Perceba que nos últimos 5 anos também caiu bastante, $1.000 teriam se tornado $593, é uma queda muito grande, bem agressiva, só que nos últimos 10 anos ela teria uma valorização não tão grande assim, mas a máxima dela está quase que 3 vezes o valor que ela estava na mínima. A mínima ela atingiu $54, eu cheguei a comprar estoque de Nike lá nos $59, então a máxima dela 166. Perceba que tá em um preço bacana, caso você acredite em Nike. Uma outra que eu vejo com excelente potencial é a própria Vale. Eu já falei muito a respeito de Vale, foram os meus primeiros vídeos, eu acho que até a primeira ação que eu comprei aqui no canal foi da Vale, porque eu acredito muito nessa empresa. Com relação ao valor que ela está atualmente, eu acho que é um valor muito convidativo. E só que ela já está começando a subir, ela se pegasse desde lá, ó, o início do canal, veja aqui que janeiro de 2025 ela atingiu as mínimas. Eu estava comprando lá no início do canal, lá em novembro, dezembro, janeiro, fui comprando Vale. Então foram as mínimas aqui, ó. Perceba que esse ponto que eu comprei foi exatamente esse ponto aqui. Então por isso que eu já estou observando um lucro na Vale aqui, tanto como estoque, eu comprei a Vale aqui como BDR, né, como ADR, né, e aí também comprei a Vale como ação aqui. Então os valores são relativamente baixos, porque a minha carteira, meu patrimônio ainda não é tão grande assim, mas eu tenho quase 4% na carteira e faz bastante tempo que eu não compro Vale. Então veja que quando eu comprei lá, a Vale era super importante na minha carteira. Agora ela já não é tanto assim, porque minha carteira já está mais diluída. Mas ainda assim eu estou com quase 10% de rendimento na Vale. E o interessante é o que eu falo, a Selic está rendendo 15%, certo? Agora vamos ver quanto que os títulos que eu comprei de renda fixa estão rendendo. Olha, no total está rendendo 3,52%, e aí Tesouro Direto 1,69 negativo por enquanto, por conta de marcação a mercado. Agora, quando a gente pega para ver o que mais está rendendo o meu, que é o CDB Master, que inclusive teve um grande probleminha essa empresa aí, tá? Um problema sério a respeito, o pessoal com bastante medo de não conseguir ter o seu rendimento no Master, mas de qualquer forma, rendendo 11,33%. Então, veja, o que mais está me rendendo é esse CDB, e aí pega uma consideração muito importante, porque se o que mais está me rendendo é 11,33%, talvez foi um dos que eu comprei há mais tempo, esse CDB Master, eu percebo que as ações aqui estão me rendendo até mais, porque como eu falei, a Stocks, eu comprei Nike e tive 15%, eu comprei Google e tive 15%. Agora, nesse conglomerado de ações de estoques, eu estou tendo quase que 5% e eu acho que isso aqui ainda vai crescer bastante. Então, a gente percebe que, ainda que o risco seja reduzido, o resultado, ele também é reduzido normalmente. Quando a gente reduz o nosso apetite ao risco, normalmente a gente reduz também o nosso retorno. O mais legal é a gente fazer uma carteira que seja bem diversificada. A gente tenha uma parte em renda fixa, a gente tem uma parte em renda variável, pode ser em ação, pode ser até mesmo em FI. As FIs aqui têm tido um bom resultado também, 4,24% de variação, fora os
rendimentos. Além desses 4,24%, eu também estou tendo os dividendos recebidos. Boa parte aqui foram de FIIs, uma outra parte foi de ações. Eu até consigo ver aqui nos proventos, pelo tipo de ativo, se eu colocar somente as FIIs, eu vou ver que eu recebi essa quantidade aqui. Veja que está sempre crescendo. Isso que é o legal de FIIs, porque vai me gerando uma renda bem interessante. Aqui eu consigo ver o total, eu ganhei em FIIs 182. Se eu pegar em ações, eu ganhei 61. E se eu pegar em estoques, eu ganhei R$ 69, tá? De estoques em dividendos. A quantidade de FIIs também não é tão relevante assim. Eu vejo no Brasil a maioria das pessoas quer somente investir em fundos imobiliários e somente em renda fixa, tipo Tesouro Direto, tipo CDB, LCI, porque normalmente elas estão com receio de aprender ou porque elas acham que as estoques, as ações, correm muitos riscos. E não é bem assim, tá? Quando você compra boas empresas, você está se tornando um sócio daquela empresa. E aí tem empresas que são muito boas e que no longo prazo batem muito na renda fixa. Principalmente se você comprar em bons valores, como eu mostrei a Nike ali. Eu mostrei que se você pegasse a Nike e você pegasse, por exemplo, um período de 5 anos ou de 10 anos que seja, você percebe que chega em um momento aqui que elas começa a ser um valor bom, principalmente quando você começa a pegar os indicadores dela e percebe alguns indicadores como o PL, por exemplo, como pega, por exemplo, a margem dela, o dividendo, você vai vendo que ela já está atingindo um valor que ela não vai mais cair tanto assim, porque senão ficaria absurdamente barata. E aí, lógico, os investidores de longo prazo vão comprar a ação, não tem jeito. Porque imagina só você ter a possibilidade de comprar Vale super barato. As pessoas vão comprar, porque elas querem se tornar sócias de uma empresa que é tão lucrativa. É como se você tivesse a possibilidade de abrir um negócio. E aí eu falasse para você, você pode abrir um negócio e esse negócio vai te render tanto de dinheiro e você quer ou não quer. E aí eu vou te dizer que esse negócio está com um desconto de 50% e é simplesmente top 5 das melhores empresas do Brasil. Você topa esse negócio? E é o que acontece com a Vale. Ela cai 50% de preço, isso significa que você começa 50% não, mas chegou a cair quase que 40%. Significa dizer, eu estou te perguntando, você quer se tornar dono de uma empresa ou uma parcela de dono dessa empresa e essa empresa está com 40% de desconto e essa empresa está no top 5 das melhores empresas do Brasil, você quer fazer esse negócio? Então, não acaba não sendo uma pergunta tão difícil assim quando a gente para analisar dessa maneira. Se você simplesmente ficar analisando o preço de ação, talvez você tenha dificuldade de comprar, porque vai ter variações, vai cair, vai subir. Só que quando você para de pensar que está comprando uma ação e passa a considerar que você está comprando um pedaço de uma empresa, que você está se tornando sócio, eu acho que a forma como você lida com isso acaba sendo totalmente diferente. Então pense um pouco mais dessa maneira, que você está se tornando sócio de uma empresa que é top 5 do Brasil, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se tiver te ajudado esse vídeo, eu peço para você se inscrever, compartilhar com algum amigo também. E é um grande prazer ter você aqui. Eu espero que você, junto comigo, possa se tornar um rico do futuro.